vida sem a Carla aqui, certo? Então, para a gente compreender o nosso processo de Hegel, nós temos que entender como o século XIX estava vivendo as suas condições. Então, eu preciso, por exemplo, do conhecimento de vocês em história. No século XIX, nós tivemos assim transformações políticas, transformações econômicas e transformações sociais, tá? E Hegel está inserido nesse contexto de transição do século XVIII para o século XIX. E ele fala que nessa transição a consciência humana sofre um processo de mudança, a história sofre processos de mudanças e essas mudanças levam à formação do conhecimento diferenciado para cada época ou para cada período em estrutura fundamental. Ou seja, século XVIII, nós tivemos o limiar da Revolução Industrial, tá? Da primeira Revolução Industrial. Nós tivemos a Revolução Francesa. Então, as transformações do século XVIII levaram diretamente às influências do século XIX, como, por exemplo, a Revolução Francesa do século XVIII culminou nas revoluções liberais do século XIX, as revoluções de 1830, as revoluções de 1840, 48, tá? Então, toda a estrutura da história tem influências fundamentais na formação da consciência humana. Então, é o seguinte, para Hegel, o ser humano determina, aliás, a história, o processo histórico, o tempo histórico, determina a formação da consciência do indivíduo. Tá? Em relação a isso tudo, nós temos as possibilidades de estabelecimento dessas transformações. Vejam só a seguinte informação. Primeiro, Hegel nasceu em 27 de agosto de 1770. Portanto, ele é filho do século XVIII e transita para o século XIX. Ele nasceu no século XVIII. Ele viveu as transformações da Revolução Francesa, ele viveu as transformações dentro da Áustria, ele viveu as transformações dentro da Alemanha, tá? E viveu as transformações da Revolução Industrial. Então, ele pega, tá, a estrutura do pensamento iluminista racional, ele pega as influências da expansão napoleônica, ele pega todas as estruturas políticas, econômicas e sociais de transição do século XVIII para o século XIX, tá ok? Aí vamos lá para o terceiro tópico. Fez seus estudos em casa, com tutores e a própria mãe, mas também no colégio local, onde permaneceu até os 17 anos. Então, ele é fruto do ensino doméstico, ele é fruto do ensino, tá, propriamente dito alemão. Na verdade, não era propriamente Alemanha ainda. Se vocês lembram dos vossos conhecimentos de história, a Alemanha só será Alemanha a partir de 1870, tá ok? Aqui nós estamos falando a antiga Prússia, tá ok? Então, ele nasce dentro da estrutura da Prússia, dentro de uma estrutura assim conturbada de revoluções e passa a assimilar todo o seu contexto histórico, todo o seu tempo histórico. Quando Hegel tinha 18 anos, ocorre a queda de Bastilha. Por favor, eu pergunto para vocês, vou perguntar para Carla Liberati. Por favor, abra o seu microfone e responda para a gente. O que foi a queda da Bastilha? Cara, foi um momento histórico, né, professor? Ah, isso, Muito, maravilha. E que momento, esse momento histórico está assinalado do quê? Ao século XVIII, e foi em Paris, né? Tinha como objetivo ter acesso ao estoque de pólvora. Foi um A queda de evento Bastilha, central da então, marca. Revolução Francesa. Então, nós podemos afirmar categoricamente que a queda de Bastilha é o marco inicial da Revolução Francesa?
Com certeza. Então, essencialmente isso. Obrigado, cara. Gostei dos vossos conhecimentos de história. É sinal que seu professor do ano passado serviu para alguma coisa, tá? Então, é o seguinte, dentro dessa possibilidade, dentro desse contexto histórico, entre as consequências do fato histórico está a posterior invasão da Prússia pelo exército francês, ou seja, Napoleão Bonaparte passa a estabelecer o domínio sobre a estrutura na França e começa o seu processo de expansão. Por quê? Um dos objetivos de Napoleão Bonaparte era combater as monarquias absolutistas presentes ainda na Europa. A Áustria, a Prússia, tá? A Hungria, e outros países viviam numa estrutura absolutista fortemente encarada com suas monarquias, com seus monarcas, com a sua estrutura política. Então, a ideia de Napoleão Bonaparte foi combater essas monarquias, principalmente, ok? Que faziam fronteira com a própria França. Então, a partir deste momento, as influências dentro das concepções históricas, dentro das concepções ideológicas passam a influenciar o pensamento de Hegel, tá? Então, a partir daí, nós temos assim, a filosofia de Hegel pode ser compreendida através da sua principal obra. Essa obra chama-se a Fenomenologia do Espírito. Por favor, entendam o espírito aqui não como uma condição religiosa, entendam o espírito como uma condição básica da formação da sociedade, tá? O espírito de uma sociedade, ou seja, aquilo que movimenta a sociedade, o espírito humano, aquilo que movimenta, tá? O ser humano. Como, por exemplo, eu posso afirmar que, assim, os alunos do terceiro ano do ensino médio do colégio Alexander Fleming possuem um espírito guerreiro. Eles são lutadores e, a partir daí, eles vencem todos os seus obstáculos. O espírito, então, não quer dizer uma condição propriamente religiosa, mas uma condição que move, que movimenta, que dá possibilidade de ação para os indivíduos. Então, a fenomenologia do espírito, ou seja, o fenômeno desse espírito, o fenômeno dessa condição social que movimenta toda uma estrutura histórica, que movimenta toda uma questão de uma população e toda a questão da própria sociedade, certo? Então, a partir daí, trata-se de uma introdução ao sistema lógico criado por Hegel, que divide em 3 partes. Primeiro, a lógica propriamente dita, a análise do comportamento humano, tá? A filosofia da natureza e a chamada filosofia do espírito. Por favor, não tem nada de elemento religioso aqui. Nós não estamos falando do espírito dentro do âmbito da religião. Eu espero que fique bem claro para você essa situação. O espírito significa aquilo que move o sujeito, aquilo que move a sociedade. Então, a filosofia do espírito visa analisar as formas com as quais o indivíduo formula a sua consciência de ser, formula a consciência da sociedade e formula a consciência do seu conviver. Eu espero que fique bem claro para você isso, tá ok? E ainda, tá? Por favor, se eu estiver passando muito rápido o slide, pode pedir para eu poder voltar, tá ok? Estou deixando disponível o material para vocês no Sysflame, tá ok? E também no Sysflame Online. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha, tá? Teco, mas quem ou o que é esse fenômeno que move o espírito? É a própria consciência, Liara. Então, o que move esse espírito é a consciência que você estabelece daquela sociedade, daquele povo, daquela condição dentro de um tempo histórico. Ok? Esse espírito ele é movimentado, como por exemplo, vamos dizer que alguém perdeu o seu espírito guerreiro, ou seja, ele perdeu a sua condição de ação. Então, dentro do tempo histórico, nós desenvolvemos a
consciência propriamente da sociedade. Um pouco mais para frente, em alguns slides, nós vamos falar que a consciência ela se forma através de uma relação sujeito com sujeito, relação com a linguagem e relação com a natureza. Então, natureza, linguagem e convivência social. Então, esses três elementos, eles formulam o processo da consciência do indivíduo. Só que você não forma a sua consciência se você não entender o seu tempo e o seu espaço, tá? Você é aluna adolescente, ano 2020, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a sua consciência vai ser formada dentro desses aspectos que vão condicionar o seu espírito. Entendeu a ideia agora? Tá? Então, a partir dessas condições, o espírito enaltece a própria formação da consciência, certo? Deixa eu tentar passar aqui, travou aqui, deixa eu ver. Ou então, este livro, A Fenomenologia do Espírito, pretende superar a dualidade entre o sujeito cognoscente, ou seja, o sujeito que conhece, e o sujeito cognitivo, aquele que pode chegar a conhecer, e assim aproximá-lo do absoluto, da ideia absoluta e da verdade. Por favor. Aí, uma outra concepção. Deixa eu falar. Hegel é um dos filósofos mais difíceis da gente trabalhar, justamente devido a esses termos específicos, como, por exemplo, espírito tem uma concepção religiosa, mas em Hegel tem uma outra concepção. E ainda tem a ideia do absoluto. O absoluto na religião seria Deus. O absoluto para Hegel é a sua capacidade máxima de chegar ao entendimento do seu próprio espírito. Então, chegar ao espírito absoluto seria chegar a uma concepção de verdade absoluta, de verdade onde não há nenhum tipo de questionamento. E é claro que aí nós vamos entrar em contradição com as ideias dos chamados céticos, que não existe verdade absoluta. Mas para Hegel, a ideia absoluta, ou absoluto, ou ainda o espírito absoluto, é a condição onde você desenvolveu a consciência máxima do conhecimento de uma situação, de uma coisa ou de uma possibilidade de verdade. Então, a partir daí, nós temos assim, para Hegel, tudo aquilo que pode ser pensado é real, e tudo que é real pode ser pensado. É bem interessante essa possibilidade das ideias em Hegel. Então, o pensamento fica claro e fica distinto, porque tudo que é pensado é real, e tudo que é real é pensado. Mas aí surge uma ideia diferente, de uma diferença entre pensamento e imaginação, tá? Então, tudo que é pensado racionalmente, então é real. Fruto da imaginação, nem tudo que é fruto da imaginação é real, mas eu posso pensar. Tá? Eu sei que alguém de vocês ia perguntar a respeito disso, como, por exemplo, eu posso pensar um minotauro, mas o minotauro não é real. Tá? Segundo Hegel, essas possibilidades são criações da imaginação humana. Eu posso pensá-las mesmo não sendo real. Tá, ok? Mas para Hegel, tudo aquilo que é pensado e tudo é real. E tudo que é real pode ser pensado dentro da limitação científica, dentro do campo do conhecimento. Por favor, então, daquilo que não é real e você pensa, é fruto da sua imaginação. Se você pensa e tudo aquilo que você pensa é real, é fruto essencialmente da razão. Então, diz assim, não existiria, segundo Hegel, a priori, limite para o conhecimento. Quando nós falamos lá atrás de Immanuel Kant, nós falamos que ele buscava visar os limites do conhecimento, até onde eu posso conhecer, o que eu posso conhecer e como eu posso conhecer. Segundo Hegel, não há limite para o conhecimento, na medida em que a racionalização pode ser realizada através do sistema dialético.
por favor, quando cai Hegel em alguma prova de vestibular, quando cai Hegel em alguma condição de exercício ou tudo mais, sempre cai a dialética hegeliana. Deixa eu ver uma pergunta. Como a pessoa saberia diferenciar quando ela criou e quando ela é real? Simples, Yara, usando a racionalidade, tá ok? Usando a racionalidade. Quando você chega a um estágio de espírito absoluto, você percebe racionalmente aquilo que é a verdade e aquilo que é uma falsidade. Como, por exemplo, se a gente vai pensar um minotauro racionalmente, é impossível ou é difícil, vamos dizer assim, ou seria inviável eu poder pensar a junção de um homem e de um animal. Então, racionalmente, não me traz uma comprovação da estrutura do pensamento, tá? Então, eu vou levar, tá, a condição dentro da questão da racionalidade. É por isso que aqui, nesse tópico, dá uma olhada nesse tópico. Aliás, não existiria limite para o conhecimento na medida em que a racionalização pode ser realizada através do sistema dialético. Como você vai realizar o sistema dialético? Tá? A tese, a antítese e a síntese. Então, afirmação, negação da afirmação e chega-se a uma conclusão. Como, por exemplo, Minotauro existe. Essa é a síntese. A antítese é a negação dessa própria síntese, onde eu vou estabelecer as condições de racionalização para a verificação dessa informação. Aí eu passo a estabelecer uma análise racional dessa informação e vou fazer as minhas pesquisas, vou fazer as minhas experiências para poder chegar a uma resolução. E chego através da razão, através da racionalização e do método dialético, eu acabo chegando a uma conclusão. Então, a tese é Minotauro existe. A antítese é a negação da existência do Minotauro, onde você vai procurar a comprovação dessa tese. A síntese é a conclusão da sua informação. Então, você vai falar, no Minotauro não existe, porque não é uma condição racional do pensamento humano, é fruto da imaginação. Aí você comprova a sua informação. Então, para deixar bem claro, segundo Hegel, tudo aquilo que é racional é pensado. Eu posso pensar mesmo o irracional, mas eu não posso utilizá-lo como fonte de referência para o conhecimento, tá ok? Então, dentro dessas possibilidades, nós temos a formação do pensamento hegeliano, tá ok? A respeito da obra, em específico, tá? A fenomenologia do espírito, ela apresenta o percurso que o indivíduo deve realizar para sair do estágio mais inculto até chegar ao saber absoluto, tá? Então, por favor, grava essa informação. Segundo o pensamento de Kant, quando você está no estágio mais inculto do seu pensamento, quando você não tem conhecimento nenhum, diz que estamos na menoridade intelectual. Quando o indivíduo ele formula o conhecimento, ele formula a possibilidade de formação do pensamento e tudo mais, nós chamamos de uma pessoa que estabeleceu o entendimento, ou uma pessoa saiu da menoridade intelectual e passou para a chamada maioridade intelectual. Isso em Kant. Essa maioridade intelectual, este entendimento em Kant, para Hegel, é o saber absoluto. Quando ele formula as bases do seu conhecimento, ele estabelece um entendimento. Ele sai daquela condição da menoridade intelectual e passa a alcançar o seu entendimento ou maioridade intelectual. Kant, isso em Kant, tá? Em Hegel, chama-se o espírito absoluto. Para dizer que esse espírito absoluto é um processo, tá, de formação humana. Essa formação humana está ligada diretamente à forma com a qual o indivíduo estabelece o seu conhecimento do mundo, o seu conhecimento da natureza, o seu conhecimento de si mesmo e dos outros indivíduos. Então, primeira coisa da
fenomenologia do espírito, é buscar o saber absoluto para poder estabelecer o conhecimento. A segunda possibilidade da fenomenologia do espírito é como um indivíduo universal. Tá, ok? Por que o indivíduo universal? Porque o indivíduo ele estabelece uma formação cultural da sua sociedade e também do planeta, como, por exemplo, nós falamos a língua portuguesa, outros falam mais uma ou duas outras línguas. Então, você tem uma formação cultural que estabelece contato com a sua cultura e com outras culturas. Não apenas o individual, mas a chamada humanidade, principalmente a partir do século XIX, porque a partir do século XIX nós temos transformações essencialmente fundamentais dentro dos Estados europeus, como um dos principais elementos, uma das principais mudanças são, aliás, é o imperialismo, ou chamado de neocolonialismo, onde os Estados europeus deixam seu território na Europa e vão buscar outras colônias na África e na Ásia. Então, isso vai fazer com que eles entrem em contato com outras culturas, outros entendimentos, outras formas de entender a sociedade. Fenomenologia, segundo Hegel, porque tudo é um fenômeno. O fenômeno é tudo aquilo que se manifesta, ou seja, fenômeno é o conhecer da essência, ou seja, aquilo que se manifesta, aquilo que eu percebo, aquilo que as minhas condições de conhecimento estabelecem como sendo uma verdade. Então, tudo que está no mundo é um fenômeno. Nós temos na própria física, na própria química, na biologia, ou até na geografia, vocês estudam os termos como, por exemplo, fenômenos químicos, fenômenos biológicos, fenômenos físicos, tudo que está presente na natureza, ou seja, como a natureza se manifesta, as formas com as quais a natureza se manifesta, corresponde para Hegel a fenômenos. O próprio homem, ele é um fenômeno, tá? O próprio ser humano, ele é um fenômeno dentro do conjunto de vários fenômenos e não se iguala a outro fenômeno. Com os meninos que gostam de futebol, as meninas também, né? Tem menina que gosta mais de futebol que os meninos. Eu pergunto, durante muito tempo nós tivemos um jogador de futebol considerado grande craque, Ronaldo Fenômeno, para poder entender essa ideia. O Ronaldo Fenômeno, porque a forma com a qual ele se manifestava era totalmente diferente dos outros indivíduos. Então, ele era um fenômeno específico. Apesar de ser um ser humano, ele tinha as manifestações específicas. Como ele se manifestava era um fenômeno, tá? A possibilidade de um engrandecimento da própria estrutura do indivíduo, certo? Aí, para a gente poder passar adiante, a gente fala assim, tá? Segundo Hegel, nós temos um chamado o ser universal. E esse ser universal é o próprio indivíduo, tá ok? O espírito move o ente. Ente é o ser, porque esse espírito forma-se através do tempo e espaço. Quer ver? Você nasceu, você é um ser universal, você é um ser humano. Quando você é criança, você desenvolve o espírito, o entendimento de criança. Quando você é adolescente, você estabelece o espírito, aquilo que te move vai ser uma estrutura própria do adolescente. E assim por diante. Então, o espírito é aquilo que move o indivíduo, o ente busca o esclarecimento, ou o ser busca o esclarecimento. Querendo ou não, você, independentemente se você estuda ou não, você busca um certo entendimento ou um certo esclarecimento. Uma pessoa esclarecida é uma pessoa que tem conhecimento. Então, o ente, segundo Hegel,
todo ser busca busca o entendimento para ser esclarecido. Uma pessoa esclarecida é aquela pessoa que não depende da estrutura do pensamento de outrem para chegar ao próprio conhecimento de si mesma e para entender os fenômenos da sociedade. E esse esclarecimento revela o próprio ser universal, revela a própria vontade desse ser universal. Então, para Hegel, o processo de formação, tá, deste ser humano, o processo de formação deste ser é um processo circular constante dentro do processo histórico. Entendeu a ideia? Então, se você é criança, você tem o espírito de criança, você busca as suas condições quanto criança. Se você é adolescente, você tem toda uma estrutura de adolescente, toda uma forma de ser, pensar e agir do adolescente. É basicamente essa a ideia da fenomenologia do espírito, onde você desenvolve o seu espírito conforme cada período, cada época histórica. E é um processo constante. Não quer dizer assim, eu sou criança, eu estou estabelecendo uma ideia a respeito do meu ser criança. Eu sou adolescente. Não há uma ruptura. O ente é o próprio ser, tá ok? O ente é o ser já numa estrutura de um conhecimento. Quando a gente fala assim, o ser, nós dizemos o elemento enquanto tal, livre de qualquer influência fundamental. Tá? O ente é o próprio indivíduo já com conhecimento, com um certo esclarecimento, com um certo entendimento da sua sociedade, certo? Quando a gente fala o ser universal, ele é desprovido de toda a possibilidade de conhecimento para Hegel. O ente já é o próprio ser provido de conhecimentos, providos de próprias condições fundamentais para poder chegar ao conhecimento básico das informações que lhe são importantes. Então, isso é o ente, tá ok? O ente já é o indivíduo mais aprimorado, vamos assim dizer, tá ok? Portanto, aí a gente continua a respeito dessas ideias, tá? Aí fala assim, importante, muito importante para Hegel. Para Hegel, tá? O indivíduo ele deve desenvolver a sua consciência, tá ok? A questão é a seguinte, que dentro da possibilidade de desenvolver a consciência, o indivíduo sofre diversas influências, e essas influências acabam prejudicando o processo de formação dessa própria consciência. Ou seja, a primeira figura da consciência, tematizada por Hegel, que simboliza mesmo o primeiro e mais imperfeito estágio de interação entre a consciência e o objeto, é a chamada certeza sensível, ou seja, mesmo uma criança, tá? Mesmo uma criança, ela é capaz de estabelecer algumas certezas através das suas experiências sensíveis, ou seja, a certeza sensível seria o primeiro contato que eu estabeleço com os objetos, com os seres, com as coisas, através dos meus 5 sentidos. Então, muito importante para poder estabelecer uma consciência das coisas através dos meus 5 sentidos. Como, por exemplo, uma criança, ela passa a fazer as suas experiências desde os seus primeiros dias, desde os seus primeiros de vida. Primeiro mês de vida, mas só é a partir de um momento que ela começa a gravar as suas experiências e começa a ter as suas certezas sensíveis. Alguns estudiosos falam que a criança ela começa a gravar a sua experiência a partir dos 3 anos de idade, mas dentro disso há diversas controvérsias. Existem teóricos que falam que a criança começa a gravar as suas experiências a partir dos seus 2 anos, outros 3, 4 ou 5 anos de idade. Faça a experiência. Quantas coisas você se lembra de quando você tinha 2 anos de idade ou 3 anos de idade? Será mais comum você lembrar de algumas experiências que você fazia ou que você fez a partir do seu
quinto ano de idade. Porque, segundo Hegel e alguns pensadores, a partir desta idade, você começa a estabelecer um raciocínio racional, você começa a estabelecer um raciocínio coerente, e a partir daí você começa a guardar os frutos das suas sensações, tá? Como, por exemplo, uma criança, um bebezinho de 1 ano de idade, que começa a engatinhar, que começa a querer andar, ele vai fazer consecutivas experiências a respeito, determinando a sua possibilidade de idade, a sua faixa etária. Então, ele começa a fazer suas experiências, mas ainda ele não tem uma capacidade de gravar as suas experiências. Então, a consciência é uma condição fundamental que o indivíduo vai desenvolvendo conforme ele vai desenvolvendo a sua possibilidade de experiência do mundo, das coisas e tudo mais. Então, neste momento, o saber da consciência é direto, inferencial, intuitivo, sem mediações. Você passa a estabelecer o contato com o mundo e você começa a estabelecer, tá, as suas, como é que fala? Você começa a estabelecer as suas experiências propriamente através dos seus 5 sentidos. Você passa a experienciar pelo paladar, pelo seu olfato, pela sua audição, pela sua visão. Você começa a fazer essas suas experiências e é de forma direta. O indivíduo ele passa a estabelecer as suas, análises do mundo através de uma análise direta, sem nenhuma interferência dos indivíduos. Apesar de que, por exemplo, a criança vai colocar o dedinho na tomada, papai e mamãe dão um tapinha suave para que ele não possa colocar o dedinho na tomada, mas ele ainda não assimilou aquela informação. Pode ser que num segundo momento, num momento diferente, ele possa colocar o dedinho na tomada novamente. Então, através desse processo, você está fazendo uma experiência direta, tá? Então, através do uso dos seus sentidos. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, a consciência pedagogicamente tem por conta a possibilidade de que, nesse novo processo, tomar a coisa como outra coisa do que ela seja, isto é, há um risco, há o risco da ilusão, ou seja, nesse segundo momento, tá, a sua consciência passa a estabelecer as relações de mundo. Então, as relações de mundo podem gerar uma determinada ilusão. Se você, por exemplo, colocou o dedinho numa tomada, você não sofreu um choque. E depois você passa a estabelecer uma relação, dizendo que aquela tomada, eu coloquei o dedinho, não levei choque. Se eu colocar o dedinho nesta outra tomada, eu não vou levar choque. Então, há uma ilusão que se desenvolve através desse processo. Esse novo processo, então, significa tomar a coisa como outra coisa do que ela seja, há um risco da ilusão. Então, necessariamente, a consciência está sendo estabelecida através das análises que o indivíduo faz do mundo que ele está vivendo. E aí, Hegel ainda fala da chamada autoconsciência. A autoconsciência converte o seu ser para o ser a autoconsciência converte o seu ser para si em coisa, ou seja, converte aquilo que você é para você mesmo como uma análise objetiva. Você vai estabelecer a sua consciência, você vai estabelecer uma análise de si mesmo. Então, autoconsciência é justamente essa análise de si mesmo para poder estabelecer uma relação adequada em condição do seu próprio conhecimento. Então, a autoconsciência é a análise que você faz de você mesmo, onde você mesmo é uma coisa para você, ou seja, você sai do ser em si e você passa a ser o ser para si. Compliquei um pouquinho. O ser em si é aquilo que você é. E o ser para si é aquilo que corresponde às suas análises, aquilo que você vai analisar em você mesmo, tá? Aí começa a complicar um pouquinho Hegel, eu vou tentar
facilitar. Então, Hegel vai estabelecer assim que retornou com isso tudo, essa ideia de ser em si em coisa, tá? Retornou com isso a autoconsciência, a consciência. Então, toda vez quando você faz essa autoanálise, você deixa a chamada autoconsciência e volta para a consciência, ou seja, essa autoconsciência, essa análise que você fez de você mesmo, ela torna-se agora a consciência de si, ou seja, você estabeleceu a análise de você mesmo e você pode estabelecer agora uma consciência daquilo que você é. Se eu pergunto para você quem você é, você vai buscar primeiro uma análise da autoconsciência para poder desenvolver. Então, se eu falo assim, pense realmente em quem você é. Você vai buscar um processo de análise fundamental. Então, quer dizer que a consciência para a qual o objeto é um ser, ou seja, uma coisa. Você passa de ser para ser uma coisa para você mesmo poder analisar. Então, segundo Hegel, a autoconsciência ela é capaz de determinar o conhecimento que o ser tem de si mesmo e do próprio mundo. Então, por isso é importante que os indivíduos desenvolvam a chamada autoconsciência, tá? Aí vamos complicar um pouquinho agora, tá? Mas isso, o que a coisa é autoconsciência, portanto, a unidade do eu e do ser, a chamada categoria. Lascou, complicou um pouquinho mais. Enquanto o objeto é determinado assim para a consciência, ela tem a razão. Então, as categorias que você desenvolve, as categorias faladas aqui na nossa projeção, essas categorias são os elementos que constituem a sua autoconsciência, ou seja, os elementos que constituem o ser, ou seja, cada unidade do eu, tá? A sua condição emocional, a sua condição psicológica, a sua condição de caráter, toda a sua condição, que é a própria condição do próprio ser. Então, você vai buscar uma autoconsciência através dessas análises, dessas unidades do próprio ser. Parece fácil, mas Hegel vai complicando, vai complicando, vai complicando, tá? Aí o seguinte, por favor, grava um elemento fundamental em Hegel. Ele coloca a história como um elemento fundamental de formação da consciência, e isso nós já sabemos, mas preste atenção nessa frase. Tá? A história do mundo não é nada mais do que a história do progresso da consciência de liberdade, ou seja, todo o processo de formação histórica, todo o processo de análise histórica da própria sociedade está inserida diretamente ao contexto de consciência dentro do tempo e do espaço, certo? Dentro dessa estrutura, nós temos as ideias fundamentais de Hegel. Uau! Só que nós temos que parar aqui no início da dialética de Hegel para nós continuarmos na nossa próxima aula. Então, viu, Miyoshi? Nossa próxima aula, por favor, me lembre a respeito da dialética de Hegel que nós vamos começar, porque a dialética de Hegel é importante para nós estudarmos, inclusive porque a dialética de Hegel está ligada diretamente a sua redação, tá ok? Deixa eu ver assim. Então, o ser com consciência reflete o eu e aí vê o que ele quer ser, o ser para si. Ótimo, Liara, ótimo, ótimo, maravilha, muito bem, tá? Carla, já disse que eu vou deixar disponível no sistema, não precisa ficar me lembrando disso. A sua função é me lembrar de gravar as aulas, tá? Muito obrigado, vou deixar disponível sim dentro do sistema, tá? Fica tranquilo. Então, a nossa próxima aula, nós vamos continuar a respeito de Hegel, tá? A dialética hegeliana, falar dos 3 momentos da dialética hegeliana, tese, antítese e síntese que nós trabalhamos,
vamos ver como ela se forma, como ela se estabelece, vamos ver a influência do pensamento e vamos ver, por exemplo, o exemplo da dialética do botão e da flor. Ok? E aí nós vamos analisar o saber dialético e eu gostaria de fazer alguns exercícios a respeito de Hegel com vocês, tá? Alguns exercícios a respeito de Hegel com vocês. Então, para a nossa aula de introdução à filosofia, era basicamente isso que a gente tinha para conversar, tá ok? Próxima aula, a gente continua. Vou encerrar a gravação para iniciar outra gravação, para poder lançar de maneira diferenciada dentro do sistema, certo?